nosso universo de estudo agora vão ser os animais. Começando zoologia, evolução dos animais. Vamos compreender os conceitos zoológicos que são importantes para nós compreendermos todo o padrão de evolução dos principais filos animais e estudar esses filos. Por exemplo, zoologia é um assunto muito frequente no Enem, mais ou menos. Zoologia cai muito misturado com ecologia. Agora, já há provas que tradicionalmente trazem questões de zoologia e até com muita dificuldade, como as provas da FUVEST, tá certo? As provas da Unicamp, Estadual do Ceará, Estadual do Maranhão e provas da Consultec, sobretudo lá em Feira de Santana, sempre uma questãozinha de zoologia. De qual filo? Não sei, são 9, ó. Veja bem. Só que antes vamos aqui analisar o cardápio do restaurante, o restaurante chamado Delícias da Meire. Nós temos polvo com batata, camarão ao alho e óleo, ostra no bafo e peixe grelhado. E aí eu quero fazer, ó, polvo, camarão, ostra e peixe, tá? Vamos aqui anotar o cardápio, para que a gente não esqueça desse cardápio, tá certo? Polvo, camarão, ostra e peixe. Tem polvo, tem camarão, tem ostra e também tem peixe. Cada um com a receita especial. Tem um cara de cozinheira, né? Tem uma coisa nenhuma. Agora eu quero fazer uma pergunta. Desses 4 animais, quem é protostômio e quem é deuterostômio? Você sabe? Sabe não? Aguarde. Vamos descobrir durante essa aula, tá certo? Depois a gente volta nesse cardápio. Primeiro, para a evolução dos animais, considera-se aspectos da embriologia. Lembre que o zigoto começa a multiplicar suas células e forma a mórula, e a mórula, não é? É uma massa compacta de células, mas elas vão para a superfície e formam a blástula, que é caracterizada pela blastocele. Em seguida, vai haver um processo de dobramento do embrião. Então, este embrião que está aqui na blástula vai entrar na gástrula, aqui é um corte e há um dobramento. No dobramento, nós temos aqui as células externas, vão fazer parte da ectoderme, e essas células aqui em vermelho fazem parte da mesentoderme. Essa mesentoderme vai originar depois mesoderma e endoderma. Mas eu quero chamar a atenção desta cavidade chamada arquêntero, tá certo? E aqui, dessa abertura chamada blastóporo. Esse blastóporo, essa primeira abertura de um animal, ou ela vai ser o ânus, ou ela vai ser a boca. Por exemplo, nos animais onde o blastóporo, atenção, nos animais onde o blastóporo vai formar o ânus, ele é chamado de deuterostômio. Nos animais onde o blastóporo vai formar a boca, ele é chamado de protostômio. Então, veja bem, quando nós temos um animal e considerando aqui o blastóporo, né? Considerando o blastóporo, o destino do blastóporo é ou ele será a boca ou ele será o ânus. A boca, tá? A boca, quando o blastóporo forma a boca, o animal é chamado de protostômio. Protostômio. Vi que estava escrevendo errado. Protostômio. Quando é o ânus, o animal é chamado de deuterostômio. Sabe quais são os deuterostômios? 2 filos animais, tá? Deuterostômio, D de 2, somente os equinodermos e os cordados. Lembre que os cordados é onde vai estar incluído os peixes, os anfíbios, tá? Os répteis, as aves e os mamíferos. No reino animal, no filo dos cordados, teremos vários grupos, tá bom? E quem é protostômio? O resto, a gente aprende por eliminação. Deuterostômio, que deutero, depois estômio, boca. Proto, primeiro, estômio, boca. Boca veio primeiro, então o blastóporo originou a boca. No nosso caso, primeiro formou-se o ânus, depois é que formou-se
a boca. Então, bora lá no nosso cardápio, que a pergunta era quem era protostômio e quem era deuterostômio. Vamos responder? Bora lá. Polvo é o quê? Bem, polvo nem é equinoderme, nem é cordado. Polvo é o quê? Lembre, polvo é um molusco, logo ele é protostômio. Tá? Vou botar P de protostômio, D de deuterostômio. P para protostômio, tá? D para deuterostômio. E o camarão é o quê? Quem lembra do filo do camarão? Massa, muito bem. Artrópodo. Bem, artrópodo nem é equinoderme, nem é cordado, é protostômio também. E a ostra? A ostra é o quê? Quem lembra do que é a ostra? Tem algum parentesco entre ostra e polvo? Sim ou não? Tem! Ostra também é molusco. Obviamente é protostômio. E peixe? Bem, peixe é cordado. Então, peixe é cordado. Como peixe é cordado, é deuterostômio. Obviamente você não vai chegar num restaurante pedindo, por gentileza, eu quero consumir um animal deuterostômio. O que é que você tem de deuterostômio no seu cardápio? Ou eu quero um protostômio. Gente, isso é terminologia científica, né? Imagina, o povo ia ficar pirado. Então, ficou claro? Então, primeiro ponto de desenvolvimento dos animais do processo evolutivo, análise, não é, dos estágios embrionários. Vai ter animal que só vai viver mórula e blástula, não vai viver a gástrula. Somente os que vivem a gástrula vão ter diferenciação de células, ok? Isso será importante também. Uma outra coisa que nós vamos estudar é que quando a gástrula, não é? Eu citei agora há pouco tempo que aqui é o ectoderma, fazia o ectoderma, e a parte interna fazia o mesentoderma, que originaria o mesoderma ou mesoderme e o endoderma ou endoderme. Tudo bem? Quando o animal tem ectoderma, mesoderma e endoderma, quando junta esses três folhetos, ele é chamado de triblástico. Alguns animais triblásticos, a mesoderme não forma uma cavidade. Por exemplo, uma planária, que é um platelminto, ela tem as três camadas, ectoderme aqui em azul, em rosa a mesoderme, em amarelo a endoderme. Mas a mesoderme não forma camada, não forma uma cavidade. Então, esse animal é chamado de acelomado. Já uma lombriga, ela forma uma cavidade, porque a lombriga é como se fosse um macarrão, tá? Pensa no macarrão que tem aquele buraquinho no meio, pronto, ali é uma lombriga. Então, ele tem o ectoderma aqui em azul, tem o mesoderma e aqui está o endoderma. Como o mesoderma reveste essa cavidade só por um lado, ele é chamado de pseudoceloma. Agora, veja que uma minhoca já vai ser algo muito mais estruturado. Aqui está o ectoderma, aqui está o mesoderma e o endoderma. Só que o mesoderma reveste totalmente a cavidade na porção interna, na porção externa. Ou seja, a cavidade totalmente revestida por mesoderma é chamada de celoma. Então, os animais podem ser acelomados, pseudocelomados e celomados. Atenção, tá? Esse é um conceito apenas para triblásticos. Só triblásticos podem estar nessa classificação. Animal diblástico não vai ter, mas triblástico pode ter acelomado, pode ter pseudocelomado, e pode ter celomado. Celomado quer dizer tem celoma. Celoma, cavidade revestida de mesoderma que aloja os órgãos. Atenção, dos filos que a gente estuda, acelomado é apenas os platelmintos, tá certo? Dos filos que nós estudamos no ensino médio. São 35 filos, nós estudamos 9 no ensino médio, tá no programa dos vestibulares e do Enem. Então, acelomado só platelminto. Pseudocelomado, do que nós estudamos, são os nemátodas, tá? Como a lombriga. E celomado, bem, vai ser vários. Vou botar aqui apenas vários, tá certo? Vários. Por que, professora? Só vai tirar porífero e quinidário, porque porífero e quinidário, eles não são triblásticos. Então, se não são triblásticos, não entra nessa classificação. Esses vários
eu vou dividir em 2 grupos, tá certo? Depois a gente vai ver o motivo. Eu vou colocar aqui num grupo moluscos, anelídeos e artrópodos. E num outro grupo, vou colocar os equinodermos e os cordados. Veja que equinodermo, lembra lá de estrela do mar, nós sempre estamos juntinhos, tá? Então, os celomatos são vários: molusco, anelídeo, artrópode, equinodermo e cordado. Bem, um outro critério para a gente compreender a evolução dos animais é o desenvolvimento do celoma. Existe celoma, atenção, que ele é chamado de celoma enterocélico. O que é um celoma enterocélico? Aqui está o arquêntero. Ele surge aqui, essas bolsas, do teto do arquêntero. Então, aqui é um celoma enterocélico. Já existe celoma que ele vai ser primeiro mesoderma para depois formar o celoma. Então, esse celoma dessa modalidade é chamado de celoma esquizocélico. Então, o celoma, isso é meio chato, eu tenho certeza que na sua cabeça, eu amo biologia, tá? Então, quando eu disse vários, é porque esses aqui, os moluscos, vão ter celoma do tipo esquizocélico, são aqueles que são já direto do mesoderma, tá? De bolsas do mesoderma. E existem os que têm celoma enterocélico. O que é ter celoma enterocélico? Vai sair do teto, é um celoma formado muito cedo no desenvolvimento do teto do arquêntero. Arquêntero, que será denominado aqui o arquêntero, do teto do arquêntero já se desprende as bolsas que vão compor o celoma. Legal? Enterocélico, equinodermos e cordados. Esquizocélico, molusco, anelídeo e artrópode. Mas, bem, uma outra coisa que vai se analisar na evolução dos animais é simetria. Simetria diz-se em quantas partes corporais imaginárias e iguais divide-se o corpo de um animal. Por exemplo, aqui a gente tem uma anêmona do mar, que é um quinidário. A gente pode dividir ela em muitas partes iguais. Então ela é chamada de animal de simetria radial. Já esse peixe, imagina que eu vou cortar a Meriane. Pá, tá certo? Ao cortar a Meriane, uma metade vai ser igual a outra metade. Mas se eu cortar num outro sentido, uma vai ter cabeça, a outra parte vai ter ânus. Então, os animais, tá? Os animais que têm cabeça, que já têm diferenciação de cabeça, eles vão ter uma simetria bilateral, porque só dá para cortar, para dividir imaginariamente o corpo desse animal em 2 partes, tá certo? Na verdade, vários animais são bilatérios, tá? Os triblásticos, eles serão bilatérios. Até mesmo a estrela do mar, ela é bilatério quando é larva. Ela só fica radial quando fica adulto. Bem, agora a gente está pronto para entender esse cladograma. Caiu na prova do Enem, aplicado para as pessoas privadas de liberdade no ano de 2015. Mas significa que questões nesse padrão estão lá no banco de itens do INEP, tá? Isso é um cladograma muito frequente em muitos vestibulares SSA da UPE, o SSA 2. Cladograma, assim, sempre presente, ok? Vamos agora analisar o cladograma, porque nós já temos base teórica, e aí eu ainda saí colocando alguns links aí no quadro. Veja. Um cladograma a gente tem que interpretar do passado para o presente. Então, características que vão ser de todos os animais. Obviamente, nós evoluímos a partir de um protista, não é? De um protista ancestral. E aí, aqui, pluricelularidade, desenvolvimento embrionário com módula e blástula. Aí a gente vai ter o ramo, que foi originar os poríferos. O que é uma característica que será só de porífero, tá? Vai ser o corpo como sistema aquífero e sem tecido. Os poríferos são animais do sub-reino Parazoa, reino animal, sub-reino Parazoa, porque são animais que não formam tecidos. Que tecido? Epitelial, conjuntivo, tá? Os tecidos que a gente estuda em histologia, que é histologia animal, não é só humana, tá certo? Aí aqui uma outra aquisição evolutiva. Quando essa aquisição evolutiva está aqui, significa que todos daqui por diante possuem. Então, gastrulação. Ora, ter gastrulação é ter na gastrulação
o ectoderma, o endoderma e o mesoderma, é ser triblástico. E ser triblástico também vai lhe oportunizar a formação dos tecidos e uma simetria bilateral. Os triblásticos têm cabeça e, ao terem cabeça, vão ter simetria bilateral. Mas aí observe que aqui nós temos dois grandes ramos. Esse ramo que vai para cá e esse outro ramo que segue para equinodermos e cordados. Aqui eu vou ter os protostômios, ou seja, o que o blastóporo vai dar origem à boca. E aqui eu vou ter os deuterostômios. Os protostômios, existirão os acelomados, como os platelmintos, os pseudocelomados, como os nemátodas, e os celomados com esquizoceloma, ou seja, o celoma derivado do mesoderma e não do teto do arquêntero. Então, quem são os esquizocelomados? Os moluscos, os anelídeos e artrópodos. Mas aqui tem uma outra aquisição evolutiva, a metameria. Professor, o que é metameria? É a divisão do corpo em partes diferentes. Por exemplo, cabeça, tórax, abdômen, membro superior. Então, significa que nós temos metameria. Corpo dividido em partes diferentes que vão ter funções diferentes. Não confunda metameria com simetria. Simetria é o plano imaginário que eu posso dividir o corpo dos animais. Todo triblástico, atenção, os triblásticos, eles serão bilatérios, tá certo? Por quê? Porque o triblástico, ele vai ter cefalização. O que é cefalização? A formação de uma cabeça, nem que não seja uma cabeça perfeita, que já vai estar metamerizada, tá bom? Chama a atenção que o equinodermo, ele é bilatério, mas a simetria dele é pentarradial, mas atenção, é uma simetria secundária. A larva da estrela do mar, tá certo? Que se chama bipinária, ela é uma larva bilateral, parece um girinozinho, mais ou menos. Ok, voltando aqui para o nosso cladograma, os protostômios vão ter os acelomados, os pseudocelomados e os que têm celoma esquizocélico. E a metameria vai aparecer nos anelídeos, que tem os anéis no corpo, tá bom? E os artrópodos, que vão ter o exoesqueleto quitinoso e vão ter, por exemplo, no caso do inseto, vai ter cabeça, tórax e abdômen. No caso de um caranguejo, vai ter cefalotórax e abdômen. Vai ter metameria. A metameria, na verdade, ela aparece duas vezes, sem nenhuma relação evolutiva entre elas. A metameria dos anelídeos e artrópodos e a metameria que vai aparecer nos cordados. Metameria e a notocorda que nos define. Lembre que notocorda, ela vai ser substituída nos cordados mais sofisticados evolutivamente, ela vai ser substituída pela coluna vertebral. Não que ela dê origem, ela vai ser substituída. Então, este é o cladograma do nosso reino animal, o cladograma tradicional. Existem outras propostas de cladograma, mas essa proposta vai vir numa aula de aprofundamento que a gente vai estar disponibilizando na plataforma daqui a mais ou menos uns 2 meses, tá certo? Bem antes do Enem, vai ter um link só de aulas de aprofundamento para algumas temáticas, mas o cladograma tradicional é este aqui. Você tem que pegar este cladograma e ser capaz de compreender. Então, quando eu vejo aqui protostômio, eu tenho que saber, o blastóporo veio formar a boca. Deuterostômio, o blastóporo formou o ânus. Metameria, o corpo tem segmentação em partes, tá? Se esse é diblástico, ele não tem mesoderma, somente aquisição de triblástico, tem ectoderma, endoderma e mesoderma, ou seja, os folhetos embrionários que vão fazer os tecidos. Essa figura tem que ter muito significado para você. Cada filo animal que a gente for estudar, nós vamos nos deter às características exclusivas daquele filo, dos 9 filos: porífero, quinidário, platelminto, nemátoda, molusco, anelídeo, artrópode, equinoderma e cordado, tá? Esses 9 filos, tá? Eu até digo que há uma dança do cladograma, tá? Primeiro vem porífero e quinidário, do ramo central. Depois se divide um grupo para platelminto, nemátodo, molusco, anelídeo e artrópodo, o outro grupo, equinodermos e cordados. Tem que lembrar dessa divisão dos equinodermos e cordados, tudo bem? Ó, porífero, quinidário, platelminto, nemátodo, molusco, anelídeo, artrópodo, equinodermos e cordados, tá? Faz comigo, porífero, quinidário, tá? Pode ser besteira, mas isso fica no cérebro, tá? Ó, porífero, quinidário, platelminto, nemátodo, molusco, anelídeo e artrópodo,
equinodermos e cordados. Então esse ramo de cá é o quê? É o fato de ser deuterostômio, ou seja, o blastóporo formou o ânus, a boca veio depois de ser enterocelomado, e no caso dos cordados, aí a presença da metameria, cabeça, tórax, no caso de um peixe, tem a cabeça, tem o abdômen, tem as nadadeiras, tá certo? Vamos agora resolver uma questão? Vamos? Tenho certeza que você vai, botar o olho na questão e resolver. Vamos comigo? A evolução dos animais, assim como a evolução dos demais seres vivos, implicou em processos de cladogênese e anagênese. Dentre os parâmetros evolutivos que são utilizados na montagem do cladograma dos filos animais, tem-se a ruptura dos protostômios e deuterostômios. Qual dos animais listados é protostômio? Bora lá. Peixe é o quê? Deuterostômio. Estrela do mar? Equinodermo, deuterostômio. Esponja é o quê? Água-viva, camarão. Eita, Meriane. Esse eu sei que eles são... tenho certeza que esses dois são deuterostômio. Mas camarão é protostômio. E esponja e água-viva não é nada. Por que não é nada? Porque não tem gástrula. Atenção, resposta aqui, camarão. Compreenda, não entendi, Meriane, porque a esponja e água-viva não é nada. Veja bem, essa estrutura é a estrutura da gástrula. E isso vai estar ligado, tá? Na formação de boca e ânus. Onde, nos protostômios, eu não posso incluir todos. Isso é um erro clássico. Esponja é porífero, não é nada, nem tecido tem, só tem célula. E água-viva, ela só tem mórula e blástula, tá? Os quinidários, eles não vivem a gastrulação. Para você compreender melhor, deixe-me só pegar essa situação, tá? Gastrulação em tecidos verdadeiros, mas o quinidário só tem 2 tecidos. Então, essa coisa de protostômio e deuterostômio é apenas para os que são o quê? Triblásticos, ok? Para os que são triblásticos, para quem vai ter uma gastrulação perfeita. Então, nessa questão, por isso que agora o aluno ficaria em dúvida entre esponja, água-viva e camarão. Obviamente, camarão é a resposta, que é artrópode, esponja não é nada, água-viva não é nada. Calma, não é nada nessa classificação de ser protostômio ou ser deuterostômio, porque tudo isso vai estar limitado aos triblásticos também. Certo? Um beijo bem grande. Vamos continuar ligados aqui no Biologia à Prova, aprendendo mais e mais.